meus cheirosos! Meu nome é Viviane Barreira, eu sou aquela poetisa escritora de 3 livros, Crisálida, Liberto e Semente, meu site está na descrição. Vão lá conhecer meu trabalho e hoje eu vou contar pra vocês uma história do dia que eu perdi a minha dignidade. Mas enfim, acontece. Bom, hoje eu estou tão fuleira quanto no vídeo passado, porque na verdade eu estou gravando ambos no mesmo dia e eu só troquei de roupa pra fingir enganar vocês que eu tô em outro dia, mas na verdade não, eu tô fuleira, eu só troquei de roupa mesmo. Então vamos lá, essa história começa em 2017, quando eu era apenas uma jovem de 19, 20 anos mais ou menos. Nesse vídeo eu vou expor minhas amigas mesmo, tá? Porque eu tenho 2 fotos desse dia. Uma delas é da Yas, outra é do minha mesmo, que eu vou acabar botando aqui em algum momento do vídeo. Se eu tiver vídeo desse dia, coisa que eu não tenho certeza se tem, eu também vou por aqui, tá? Mas enfim, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, eu não sou uma pessoa que costuma beber álcool, né? Assim, na verdade é bem raro quando eu bebo. Depois que eu mudei pra Europa, eu até tô bebendo um pouquinho mais, mas ainda assim é muito pouco. E quando eu tava no Brasil, assim, eu conseguia contar nos dedos quantas vezes eu tinha bebido, assim, na vida, assim, era realmente bem pouco, né? E teve um dia, gente... Ai, o dia que eu perdi minha dignidade, oh meu Deus do céu. Lá pra 2017, ai, gente, olha, eu já contei pra vocês tudo sobre o meu livro Liberto, eu vou deixar o release aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa história aconteceu na época que eu escrevi aqueles poemas pro cara que eu falei que eu era apaixonada naquela época, não sei o quê. E a gente tava meio brigado, assim, a gente tava meio, assim, terminado. Enfim, eu não vou lembrar os detalhes do que aconteceu naquela época, eu só lembro que eu tava mal por causa dele. E Yasmine, minha amiga, vai ter muita história que Yasmine vai aparecer, então vocês já vão acostumando com o nominho dela aqui nesse canal, vocês vão... Vai ter muita história, bom dia. E Yasmine estava no álcool por causa do boy dela, que, deixando claro, não é o boy dela de hoje, era outro boy, viu? Gabriel, você não fica putinho com ela não, por causa dessa história que aconteceu antes dela te conhecer, tá bom? Beijo, amo esse casal. Enfim, então minha amiga tava mal por causa do boy dela e eu tava mal por causa do meu boy. Meu boy dela, né? Ninguém é de ninguém aqui, ó. Ninguém é de ninguém. Graças a Deus. Enfim, e aí, o que a gente fez? Jovem sendo burro e inconsequente, né? Antes da aula, gente, ó, aqui. Parabéns pra mim. Oh, meu Deus. Antes da aula, fomos eu e Yasmine lá perto da primeira unidade da nossa faculdade, porque tinham três unidades. Então a gente foi perto da primeira unidade, a gente estudava na terceira, tá? A gente tava lá perto da unidade, a gente foi pra um bar que tinha ali perto, beber. Pergunta se a gente tinha comido alguma coisa. Pelo menos eu não tinha, Yasmine não tenho certeza, mas eu não tinha comido nada. E aí eu fui lá, né, eu não bebo muita coisa, eu pedi uma Smirnoff Ice, que é uma das poucas coisas que eu bebo, e aí eu cheguei lá e descobri o quê? Que não tinha. E aí eu tive que pedir uma Skol Beats. E aí a Skol Beats eu acho que é até mais forte do que a Ice, né? Não sei, enfim, gente, não sei. Eu só sei que a gente tava mal, a gente começou a beber. Cara, pra quem não bebe uma Skol Beats, assim, já é o suficiente. E como a gente tava mal, eu também levei chocolate, porque quando você tá mal, você faz o quê? Você afunda as mágoas em chocolate, em sorvete, em bebida, né? Enfim, por aí vai. Então assim, a gente tava lá, ela bebendo cerveja, eu bebendo Ice, que tem um teor alcoólico assim considerável pra quem não bebe. E não contente em beber uma só, bebemos 2 cada, tá? Ela bebeu 2 cervejas, eu bebi 2 Ice. Comendo chocolate. Isso daí, sem ter comido nada previamente. Não sei se é importante falar isso, né? Beleza, acontece. Saímos do bar meio cambaleando porque a gente ia pra aula. Eu falei esse detalhe, né? Isso foi antes da aula, bom dia. A gente saiu do bar meio assim, né? Meio felizinha, as bêbadas, né? Chegando assim, eu lembro que nesse dia tava meio chuviscando. A gente tinha uma van que levava os alunos de uma unidade a outra lá na faculdade, porque não era tão perto. Então a gente ficou ali embaixo do toldo da faculdade, porque tava meio chovendo, esperando a van que a gente ia pegar pra ir pra nossa faculdade, pra nossa unidade, pra ir pra aula. A gente tava lá, eu com uma cerveja em cada bolso, não me pergunte por quê. Eu não sei onde Yasmine foi, mas ela me deixou assim a cerveja dela. Eu fiquei com uma cerveja aqui no bolso e a minha Ice no outro bolso. E a gente tava ali, né? Tava esperando a van encher a cara e tal. E aí chegou o segurança da faculdade falando assim: Então, vocês não podem beber dentro do espaço da faculdade. Aí eu falei: moço, mas a gente tá do lado de fora. Vai ter o todo. Se tem o todo é considerado parte de dentro. Então a gente teve que ficar na chuva. Gente, é uma humilhação, né? Ficar no chuvisco enchendo a cara.
Tá ótimo, tá maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, fomos pra faculdade, tá? A gente terminou de encher a cara, jogou as garrafinhas lá fora, pegamos a van e fomos pra aula. Chegamos na aula, o quê? Cruzando as pernas, né? Assim, uhul! E aí a gente chegou na aula de fotografia. Inclusive, eu amava a aula de fotografia, gente. Coloque imagens de aula de fotografia, por favor, obrigada. Enfim, fomos pra aula, depois a gente conversou com o professor, né, sobre as atividades que ele passou naquele dia, e aí o professor perguntou se a gente tava bem. Eu gostava muito desse professor, né, ele perguntou se a gente tava bem, aí eu falei pra ele, eu falei assim, professor, que hoje a gente bebeu um pouquinho. Ele, eu percebi que vocês estão meio alterados. Ai, meu Deus do céu, bom dia. Foi maravilhoso. E aí, né, assim, a gente tá mal por causa do boy, mas a gente é trouxa também. Quer dizer, no meu caso, eu acho que eu até sou mais trouxa que a Yas. Porque depois da aula, nesse dia, eu ainda peguei carona até o metrô com o boy que eu tava meio brigada. Do quê? Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! E aí, beleza. Só que, assim, eu tava indo pra casa, né, até aí tava tudo bem, o efeito alucinógeno, assim, do álcool já tinha passado um pouquinho, então eu não tava mais bêbada, eu não tava andando torto, eu não tava falando torto. Apesar de que eu não bebi o suficiente pra falar torto, eu só fiquei meio sonolenta, meio mole e tal. Só que eu queria abrir um parênteses, de novo. Eu queria lembrar uma coisa, rapidinho. Eu não comi. Eu só comi chocolate e bebi. Era só isso, só pra lembrar, tá? Então assim, assisti a aula, peguei carona com o boy, fui pro metrô, tava voltando pra casa, peguei o metrô, desci no Jabaquara, peguei o trólebus do Jabaquara pra ir pra Piraporinha. Tem história... Gente, eu falei que aqui ia ter história de transporte público pra caramba, porque quem pega esse transporte público já viveu de tudo nessa vida e eu tô parecendo uma rena do Papai Noel, ó. Tô doidona. A Lucy cresce. Enfim, gente, a primeira história de transporte público que eu contei nesse canal foi da véia que me bateu com cabo de vassoura. Se você não assistiu, clica aqui porque esse vídeo tá sensacional. Peguei o trólebus, o percurso do terminal de Jabaquara até o terminal de Diadema, no horário que eu pegava ali, que era já meia-noite, mais de meia-noite, passava ali rapidinho, 20 minutos, você chegava de um terminal em outro. E quando eu estava a caminho de Diadema, eu senti meu estômago falando assim: não tô bem. Não tô ficando bom aqui, tá dando uma invertida. E aí eu falei assim, cara, eu vou parar em Diadema porque eu não tô bem. Eu vou dar uma... Quando começou a chegar perto de Diadema, tipo assim, perto mesmo, assim, tipo, de você já conseguir visualizar o terminal, eu realmente vi que eu ia vomitar, porque eu tava muito mal. Eu tava zoada da barriga. E aí, bem assim, pensa assim, o terminal, que é a plataforma, que o trólebus chegando. Aí ele foi bem devagarinho, bem devagarinho. Aí quando ele chegou assim, reto ali na coisa, ele deu, o motorista deu uma arrancada assim e parou aqui. Pra que ele fez isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu. Aí, tipo, no que ele deu essa arrancada nisso, eu já tava em pé, né? Porque eu ia ter que descer em Diadema. Um parênteses. Corta a história aqui, a gente vai abrir um parênteses, tá? Nessa época, eu tinha o cabelo gigantesco. Foto do meu cabelo pra quem não me conheceu nessa época, ou pra quem não lembra que meu cabelo era gigante. Nessa época, na verdade, nesse dia específico, eu lembro que eu estava com preguiça de lavar meu cabelo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou lavar o meu cabelo antes de ir pra faculdade, porque depois que eu vou chegar meia-noite e meia, né, tá 1h da manhã, eu não vou querer lavar o cabelo. Então eu lavei o cabelo antes de ir pra aula, pra eu não ter que lavar o cabelo depois. Voltando pra história, tá? Então assim, eu estava lá no trólebus, não me pergunte por que eu não prendi o cabelo. Eu também não lembro. Mas eu sei que eu tava de moletom, né? Tava de moletom, meu cabelo gigante, All-Star preto. Meu All-Star preto foi com Deus. E aí, no que o motorista deu aquela arrancada, a gente veio, né? Cara, toda vez que eu lembro disso, eu peço perdão mentalmente pras pessoas que estavam naquele trólebus. Gente, desculpa. Desculpa. Eu nunca mais fiz isso, tá? Perdão. Peço perdão. Eu me arrependo tanto. Quer dizer, na verdade não é questão de me arrepender, né? Eu só fico envergonhada de lembrar dessa história. Mas aí, tipo assim, quando eu vi que eu ia dar uma vomitadinha, que não ia dar tempo suficiente pra eu conseguir descer do trólebus pra vomitar pelo menos do lado de fora do trólebus, eu abaixei a cabeça, né? Eu fiz isso aqui. Meu moletom verde
Ficou verde mesmo, né? Ficou verde meu cabelo gigante. Eu dei uma jogada pra trás. Não consegui salvar ele inteiro. Desci do trolebus, vomitei mais na plataforma, aí eu saí correndo, fui pro banheiro. Aí eu tentei me recompor, né? Ali no banheiro e tal, né? Então, tirei o moletom que tava meio todo vomitado, sujo. Lavei a cara, lavei a boca, enfim, eu tentei escovar o dente com o que eu tinha ali na hora. Eu acho que eu tinha um antisséptico bucal, sabe? Enfim, eu me lavei ali da forma que dava, né? Tipo, limpei a boca, a cara, o cabelo, prendi e tal. Enfim, voltei pra plataforma, peguei o trolebus pra ir pra casa, né? Mas uns minutinhos, meia hora ali pra ir pra casa. Cheguei em casa, eu ainda não tava 100%, na verdade, se eu tivesse 50% ali, eu tava bom. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu corri pro banheiro e fui vomitar. Nesse dia, minha mãe estava acordada no horário que eu cheguei, coisa que não era comum, porque minha mãe é do tipo que dorme cedo, né? E aí, pensa, eu cheguei, fui pro banheiro vomitar e minha mãe, tipo, do lado, assim, preocupada, ela... Nossa, filha, mas por que você tá passando mal? Nossa, o que você comeu hoje? Ai, eu fiz uma comida tão fresquinha pra você no almoço. Será que foi isso que te fez mal? Que não sei o que. Aí eu olhei pra cara dela e assim, gente, meus pais sabem que eu não bebo. Tanto é que até em festa de família, assim, sei lá, casamento de alguém, da minha prima e tal, geralmente quem volta dirigindo sou eu. Cervejada, quem volta dirigindo sou eu, porque como eu não bebo, eu sou a motorista do rolê. Então, assim, meus pais não estão acostumados a me ver assim, né? Enfim, então esse dia eu cheguei na minha mãe, só que eu falei, eu vou falar a verdade, né? Porque a gente trabalha com a verdade. Cheguei, eu falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, então eu tô passando mal porque eu bebi. Ela olhou pra minha cara e começou a rir. Ela olhou assim, ela, você bebeu? A humilhação veio, né? A humilhação, oh meu Deus do céu. Ai, gente, que o dia que eu perdi minha dignidade real. E assim, além de ter passado mal, sujei meu moletom, sujei meu tênis, sujei meu cabelo e eu que lavei o cabelo antes de ir pra faculdade, pra não ter que lavar depois, tive que lavar antes e depois, né? Porque você acha que eu ia dormir com o cabelo vomitado? Óbvio que não, meu cabelo era meu xodó. Não era essa fuleiragem que tá agora, né? Era o meu xodó, aquele cabelo gigantesco, Rapunzel sereia que eu era. Enfim, pessoas que estavam nesse trolebus, peço perdão pelo vacilo, queria dizer que eu nunca mais bebi dessa forma. Deixa eu ver se eu nunca mais bebi. Talvez eu tenha bebido, mas não passei mal mais desse jeito, né? Eu só tive, assim, PT mesmo de vomitar de bebida 3 vezes. Essa foi a segunda vez que aconteceu isso. A terceira foi aqui na Europa, mas eu nem considero que foi um PT, porque, assim, eu bebi muito, vomitei, só que, tipo, eu passei mal por 5 minutos, vomitei, parei de passar mal e, enfim, eu ainda passei mal no banheiro mesmo. Deu tudo certo, tudo certo. Eu vou contar aqui no canal também a história do meu primeiro PT, que também foi um caos. Um caos. Essa foi o dia que eu perdi a dignidade no trolebus. Peço perdão para as pessoas que estavam nesse trolebus. Perdoem meus vacilos e não desistam de mim. Essa foi a história de hoje. Se inscreve no canal se você gostou, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui suas histórias de PT, porque eu também quero saber. Me siga nas redes sociais, @aquela_poetisa. Dá uma olhadinha no meu site, www.aquelapoetisa.com.br. Vai lá conhecer meus livros, Crisálida Liberta e Semente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!